que está na mira do Atlético, Thiago Fernandes. É isso mesmo, HG. O Atlético tem interesse no retorno do Júnior Alonso. O jogador tem contrato lá no futebol russo, no Krasnodar da Rússia, até junho de 2025. E o Atlético pretende contratá-lo de forma gratuita. O pessoal do GE trouxe o interesse do Atlético em primeira mão, eu consegui confirmar, e aí avancei em algumas situações, que é o que o Atlético pretende fazer para repatriar o Júnior Alonso. A ideia da diretoria do Atlético é usar esse conflito na Rússia e na Ucrânia, que ainda persiste desde o início de 2022, para tentar a contratação do Júnior Alonso de forma gratuita. Lembrando que a FIFA permite que esses jogadores que estão jogando nos clubes de lá, que eles assinem contrato com outros clubes por meio da suspensão contratual que eles têm com os clubes do leste europeu. Então, nesse momento, a diretoria do Atlético muito respaldada, interessada, também animada e confiante na possibilidade de contar com o retorno do Júnior Alonso. Lembrando que o Alonso teve 2 passagens pelo Galo, primeira entre 2020 e o início de 2022, quando ele foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ganhou 2 edições do Campeonato Mineiro, a segunda a partir de março de 2022, que aí ele volta por causa justamente do conflito, depois de 2 meses apenas no Krasnodar da Rússia, e aí fica até o final de 2022. Então o Atlético de olho na possibilidade de contratar o zagueiro paraguaio de 31 anos. Te agrada, Eltinho? Então, vamos por partes, porque a gente tem que fazer uma análise do Júnior Alonso, os 3 Júniores Alonsos que tiveram dentro do Atlético. O que chega em 2020 e o Atlético precisava muito de um zagueiro e ele assume essa responsabilidade. O que joga um futebol importante para o Atlético e foi muito bem no ano de 2021. Já o Júnior Alonso de 2022, se viu um Júnior Alonso cansado, chegando atrasado, vou usar um termo populesco aí para a gente homenagear as figuras que nos deixaram, que não pulava um gilete deitado. Um zagueiro fofo. Isso, um zagueiro fofo, como o Presunto trouxe pra gente. Então, assim... Presunto não, rapaz, é Guilhermão. Guilhermão da massa. Presunto, então, pô. Não, presunto então, assim, é o cacete. Eu chamo de preto. Se quiserem. Tá. Guilherme. Grande Guilherme. Esse Guilherme é bom. Esse Guilherme é bom. Esse eu garanto e confio. Enfim, então o Júnior Alonso, ele teve diferentes passagens dentro do Atlético. Hoje, analisando essa situação do Krasnodar, a gente nota, pegando pelos números, ele é titular absoluto da equipe onde vem jogando. Então isso dá um respaldo para ele, que é um campeonato disputado, é um campeonato que tem as suas dificuldades. Então o Júnior Alonso, a gente nota que nos últimos 5 anos, por onde ele passou, ele foi titular absoluto. Isso referindo também aqui ao Atlético. Então é um zagueiro que tem a confiança do torcedor. E eu puxo para outro ponto, que não venha aquele Júnior Alonso da reta final de 2022, quando ele deixa o Atlético. E que venha um Júnior Alonso que se destacou na seleção paraguaia, que sabia fazer a ala, sabia fazer a lateral esquerda, que é algo que o Milito agrada muito. O Milito gosta muito desse tipo de zagueiro que sabe fazer a lateral. Fez isso nos tempos de Argentinos Júnior. Então, é algo que agrada o estilo do treinador. Então, ele pode ser importante ao esquema do Milito. Eu acho que o Júnior Alonso, Valuzeiro, o Júnior Alonso, ele me incomoda numa questão. Eu acho um bom zagueiro, tem muita qualidade no passe, é meu xerifão ali. Sim, saída de bola muito boa. Só que eu acho ele... O torcedor do Atlético agora vai querer me escamar, mas eu acho ele cintura dura. Eu gosto de zagueiro mais... Como é que eu posso dizer? Eu não gosto de zagueiro tão fofo. Pode deixar bem claro. Assim, respeito a opinião de vocês. Eu acho que o Júnior Alonso chegando e ficando em condições físicas, ele é titular do Atlético hoje, na minha opinião. Sim. Pelo lado esquerdo, Ao lado de quem? Ao lado de qualquer um, mas ele é titular. Você pode fazer Júnior Alonso e Gemerson, Júnior Alonso e Fux. E outra coisa, eu acho que ele vai aliviar essa carga do Bataglia, que está fazendo muito bem a função ali, mas o Atlético, com a chegada do Júnior Alonso saudável, eu repito, vai voltar a ganhar o Bataglia no meio campo, porque a gente, por exemplo, não sabe há quanto tempo vai ficar afastado o Otávio, e hoje eu acho que o Atlético tem um elenco muito curto. O Atlético precisa de ir pontualmente no mercado em algumas posições, no meio campo é uma delas, a defesa também eu acho que é outra delas. A minha opinião é que é um jogador... E assim,
exposto, né? O Júnior Alonso 2022, o time do Cuca era uma bagunça, né? O Atlético de 2022 não termina sendo nem o time do Cuca e nem o time do Turco. É uma espécie de nêmesis dentro de campo, um arremendo de time que parece com um monte de coisa e não foi nada, na verdade. Então eu acho que dentro desse contexto hoje, de um Atlético já organizado, de um sistema do Milito, ele ajudaria demais o Milito e o Atlético poderia voltar a ganhar o batalha no meio campo. Jogadores, zagueiros fora da área, longe, combatendo. Até o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro do Brasil, a gente viu ele ontem no jogo do Palmeiras, quando tem que dar o combate fora da área. São zagueiros que são muito bons ali num raio de proteção dentro da área e, é claro, em times organizados. Sabe que nessa eu tô 100% com o Valu, cara. Eu acho que o Júnior Alonso, se ele chega, você pode usar o Júnior Alonso na do Gemerson, do Fux, são os jogadores que têm jogado por ali. Você pode usar centralizado, tanto o Fux quanto o Gemerson, na do Batalha, e aí você tem o Sarabia. E aí você pode jogar da forma que o Milito vem jogando. Com o Sarabia pela direita, com ou o Gemerson ou o Fux centralizado e o Júnior Alonso pela esquerda. E aí, em uma eventual necessidade, você recua o Batalha para ser esse cara jogando ali na zaga, ao lado desses dois. Engraçado, cara, que eu tô vendo Batalha de zagueiro, eu tô agradando mais do que eu já agradava de volante. Como volante. Eu também, quando o Valu ficou falando isso, eu fiquei falando assim, mas será que o Milito quer isso? Quer perder o Batalha, que está fazendo uma ótima função na zaga, para ganhá-lo novamente no meio campo? Porque eu fico em dúvida, porque eu já gostava dele no meio campo. Agora eu gosto ainda mais dele jogando na zaga e deu essa proteção. Ele não dá muito mais segurança. É muito curioso isso, cara. Estão falando de um volante que está jogando de zagueiro, méritos ao Milito, né, que fez essa mudança. A gente destacou aqui em outros momentos o que acontece no São Paulo, Guilherme, que, por exemplo, o Dorival achou o Alisson que era a ponta praticamente aqui no Cruzeiro, para jogar de volante, meu irmão. O Alisson de volante. O Alisson que é lá de Cabo Frio. Ah, ele é de Cabo Frio? Cabo Friense, o tsunami tricolor. Cara, ele jogar de volante. Aí hoje a gente pega o Batalha, quem tá mais próximo, né? Você pega o Batalha e joga de zagueiro. Eu acho o Batalha de zagueiro, ele me passa mais segurança do que qualquer um dos zagueiros de origem do Atlético. Isso é incrível. Mas eu também acho. Eu acho o Júnior Alonso um pouco meio durão, cintura dura, mas tô com valor no sentido que eu não disse que ele é ruim. Mas eu também acho que se chega bem fisicamente, se chega bem fisicamente é titular. Mas você chamou o cara de cintura só lembrando, cintura dura. O Vidalma, hoje no Cruzeiro, era peça fundamental do trabalho do Gabriel Milito no Argentino Júnior, por ser um zagueiro canhoto e por ter essa construção com a perna esquerda. E agora o Milito vai atrás do Júnior Alonso também, um zagueiro canhoto, com essa mesma condição. Então, mesmo perfil, é o filme se repetindo da maneira que o Milito gosta de fazer com que as suas equipes construam ali. O Gemerson está fazendo um grande papel para mim. Tem atuado muito bem, mas estou falando mais do Gemerson, que é um zagueiro que tem um pé direito dominante, mas que constrói pelo lado esquerdo. Mas é claro que dá uma profundidade completamente diferente você ter um canhoto nesse modelo de jogo que o Milito gosta de adotar. Eu acho que o Valu foi num ponto certo, que é a questão do elenco também, né? O time do Atlético é muito bom, mas eu acho que está curto realmente. Por exemplo, eu estava vendo o último jogo, e aí o Otávio sai, rigorosamente a única opção era o Igor Gomes, que fez as duas faltas infantis, que geraram o gol praticamente no mesmo ponto, em 6 minutos diferentes. Não tinha opção. Então, o Batalha zagueiro é ótimo? Sim, mas o Batalha volante também é ótimo. E você tem um outro zagueiro ótimo, você ganha mais um volante ótimo. Exatamente. Além de um zagueiro ótimo. ótimo. Você ganha opções, né, Guilherme? Exatamente. E numa situação, Eltinho, que você trouxe, depois você devolveu, ganhando um baita de um dinheiro dele, e aí você traz de novo agora, sem ter que disponibilizar dinheiro numa operação. E lá na frente ainda, né, Thiago? Você pode ter, e essa possibilidade que o Thiago disse ali, de gratuito. daqui a pouco você ainda tê-lo 100%, sem ter que pôr um centavo. Exato. Ou seja, você trouxe de graça, entre aspas. Quanto foi o valor que ele saiu? 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares, meu irmão, por um zagueiro. São as oportunidades do mercado, né? O Atlético deixou muito claro que a atual temporada do Atlético, a gente já falou isso outras vezes, o Thiago já trouxe isso pra gente aqui. Quem fez a operação? O Atlético ele vai trabalhar muito com isso, com oportunidades no mercado. Ele não vai fazer grandes investimentos. E o torcedor do Atlético tem que ter esse tipo de consciência, que não vai existir nada mirabolante nessa janela. Você pega, por exemplo, eu vejo críticas ao Rodrigo Caetano, e óbvio que ele, como qualquer outro executivo, ele erra também. Manda aprender. Mas a passagem do Rodrigo Caetano pelo Atlético é uma passagem simplesmente espetacular de um executivo. Não, mas quem que o levou à seleção, por exemplo, pelos relevantes serviços prestados, jeito sério. Estava conversando com uma pessoa do Atlético, o Eltinho sabe quem é, nós teremos uma reunião, inclusive.
conversando com uma pessoa do Atlético, essa pessoa me disse assim, é difícil demais trabalhar com ele. É muito difícil. Aí eu falei, mas por quê? Porque ele é muito exigente. Exigente e perfeccionista. É quase insuportável. Preciosismo. Mas é bom Bom demais. pra caramba. Ele é bom, Mas ele é é muito bom demais de serviço. Então, quer dizer, antes assim, né? Porque antes assim, você trabalha com um cara que é bom demais, Pena mas tá na perfeito, CBF, né? Mas às vezes pode voltar um dia, né, Tio? Eu só tenho um último adendo, só para desse Não, assunto. você fala o tempo que você quiser, o programa é seu. O Elton falou que nos últimos 5 anos ele foi titular praticamente Em todos os em times. todos os times, em todos os momentos. Sim. Ele tem um hiato. O finalzinho da última passagem no Galo. Ele chegou a perder a titularidade naquele finalzinho. De 2022? Sim. Ele chegou a perder a titularidade naquele finalzinho. Pode ser, porque ele tá jogando mal pra Ele cacete. tá jogando muito Tava, mal. inclusive A as passagem críticas de do Elton aqui, 2022, parte das críticas tem relação Então, com tem relação a essa passagem final desse. É o ponto de interrogação único do Júnior O Alonso. Alonso de Único. 22 não Porque foi bem. ficou a imagem, ela sempre é aquela, essa imagem da saída dele, eu lembro perfeitamente da gente aqui, já no programa, criticando bastante ele. Cara, teve um jogo, Thiagão, você vai me ajudar a lembrar, porra, que a gente criticou ele bastante, velho. Provavelmente Nossa, nem vi. Criticou ele bastante. Provavelmente nem Em vi. 22 foram vários. Em 22 foram vários. Então, mas assim, mas é um cara que deu consistência ao Atlético, e o torcedor do Atlético eu tenho certeza que vai receber ele de braços abertos. Olha aqui,